Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, hoje é um dia da gente discutir o lado espiritual da vida e nós vamos ter muito assunto para isso hoje aqui no nosso programa. Tanto que estamos recebendo Márcia Fernandes, a Sensitiva. Boa tarde, viu, Márcia? Obrigada pela presença. E também o Jorge Nordello, apresentador da Operação de Risco, nosso especialista em segurança, mas também é um estudioso desses assuntos, né, Nordello? Obrigada pela presença. Boa tarde aqui conosco, viu? E olha, entre os assuntos que nós vamos mostrar, discutir hoje, não é? Refletir a respeito, querer saber sua opinião também, está o da Pascualita, a noiva mais bonita de Chihuahua. É essa noiva que é um manequim de vitrine ou é uma moça embalsamada? É um manequim de vitrine ou é uma noiva cadáver? Essa é a dúvida que até agora ninguém na cidade mexicana conseguiu esclarecer, mesmo porque os proprietários do manequim ou parentes do que seria a noiva cadáver não permitem nenhum tipo de investigação nessa boneca, vamos dizer assim, não é? E aí o que acontece? Há 83 anos, uma verdadeira romaria de pessoas diante da loja, porque é uma loja de noivas, diante da vitrine, olhando para a Pascualita, olhando para os olhos dela que chamam muita atenção. E a aparência humana da Pascualita é que faz com que realmente a dúvida perdure década após década. E agora, 83 anos depois, se realmente é uma noiva cadáver, é uma jovem que morreu no dia do seu casamento, picada pela aranha viúva negra, o processo de embalsamamento está começando a dar sinais, porque as mãos começam a deteriorar, na verdade. Olha aí, a aparência das mãos, das unhas, inclusive, é impressionante. É unha de ser humano. Não é nada que se possa dizer que é de uma boneca de porcelana, por exemplo, não é? Ou fabricada com esses materiais de manequins de vitrine tão tradicionais. Muito pelo contrário, é assustador. Mas o pessoal da loja continua mantendo a lenda de que ela realmente é um manequim de vitrine, que ela foi comprada na França e já chamava a atenção por ser tão perfeita, por ter cabelos perfeitos, por ter um olhar de gente mesmo, né? Não é aquele olhar parado de vitrine. As pessoas mais impressionadas ou não dizem que olhando para a vitrine, quando andaram na frente da vitrine, parecia que o olhar da Pascualita, aliás, os estava seguindo, né? E outra coisa, muita gente diz que se você ficar olhando muito tempo para ela, para a figura na vitrine, ela sorri para você. E aí a gente fica mais arrepiado ainda. Claro que pode ser sugestão. Todo mundo fica muito impressionado, né? De dia ela já impressiona. À noite, com as luzes da vitrine, aí ela fica fantasmagórica, na verdade. E aí é o horário que mais pessoas passam diante da loja, mais pessoas ficam diante daquela vitrine em Chihuahua e a cidade já se acostumou com esse tipo de coisa. Apesar de nunca ter tido uma resposta para isso. Nenhum perito pôde se aproximar da boneca, do manequim, né? Ela não passou por uma perícia, ela não passou por especialistas em mumificação, em processos de embalsamar, ela não passou por nada disso. Então aí fica difícil ter realmente, mas para isso, para que ela passasse por tudo isso, precisaria ter autorização do dono ou então de algum parente dela, porque a lenda que cerca são várias, tem umas 3 ou 4 lendas e você vai ficar sabendo hoje aqui que cercam a Pascualita. A beleza dela é inquestionável, mas uma das lendas, inclusive, essa que diz que ela morreu no dia do casamento, picada por uma aranha viúva negra que estaria no meio do véu dela. Essa diz que, na verdade, o pai dela nunca se conformou e nunca quis se separar dessa filha. Então, a maneira que ele encontrou de tê-la sempre por perto e pela beleza dela e pela beleza do vestido dela, né? Ela era uma noiva muito linda. O que ele optou? Que ela passasse por um processo de embalsamar, não é?
Com o próprio vestido, ela foi vestida novamente e passou a ser o manequim da sua vitrine. Enquanto ele foi vivo, ninguém encostava na Pascoalita. Era ele mesmo que trocava o vestido dela, era ele mesmo que tirava o pó e que cuidava desse manequim ou da filha dele embalsamada como ninguém. Conforme ele foi ficando mais velho, aí ele achou uma mulher, não é, que passou a cuidar dela, e ele ia trocando os funcionários de tempos em tempos para ninguém ficar guardando o segredo dele, se é que esse segredo existia. Mas uma das funcionárias, me parece uma das últimas, que é a Sônia Hernandes, essa já foi identificada, diz que um dia era o dia dela trocar, tirar, lavar o vestido da Pascoalita, limpar o manequim, quando ela saiu correndo ao perceber que uma das pernas da Pascoalita tinha varizes, as veias estavam saltadas. E a partir daí, nunca mais ela quis saber de trocar a Pascoalita na vida. Não se sabe nem se ela continuou trabalhando nessa loja. Muita gente diz que não foi o pai, mas que foi a mãe, não é, que fez com que a filha fosse embalsamada, também por não se conformar com a morte dela, ainda mais no dia do casamento, e não querer se afastar dela de maneira alguma. Enfim, gente, olha, todas essas versões vocês vão ficar sabendo hoje aqui no nosso programa. A opinião do Jorge Lordello também, que é um especialista nessas coisas, não é? Ele é um estudioso dos assuntos paranormais, mas também tem toda uma experiência nessa questão de perícia, de processos, não é, Lordello, que realmente podem levar aí um corpo a durar mais tempo, não é? Mas impressiona, viu? Impressiona mesmo. E a sensitiva Márcia Fernandes vai falar desse lado espiritual. E se for mesmo uma noiva cadáver, há 83 anos ela não consegue, não é, ser sepultada, como é que fica o espírito da Pascoalita? O pai mais prejudicou do que ajudou essa filha a iniciar um novo ciclo, num outro plano espiritual? Tudo isso você vai ficar sabendo já aqui no nosso programa, mas presta atenção nas mãos, nos cabelos e no olhar, porque realmente impressionam, tá? Vou girar e a gente volta já. E agora vamos falar da Pascoalita, essa noiva que está chamando a atenção e chama já há décadas, não é? Primeiro do povo mexicano e depois essa lenda foi se espalhando aí por toda a América do Sul, América Latina e ganhou o mundo, na verdade. Vocês estão vendo as imagens da Pascoalita. Ela que é uma boneca ou é uma noiva cadáver? Essa é a grande questão. Não tem como comprovar, ela tem dono, então se não tiver uma autorização, nenhum especialista pode chegar perto. E é claro que essa autorização não vem, mas aí não se sabe se é porque para a loja, não é? É importante manter o mistério, porque atrai as pessoas, porque funciona como um marketing até para a loja, indireto, mantém-se o mistério, ou porque na verdade a história é complicada mesmo. Seria uma jovem que morreu no dia do casamento, ou picada por uma viúva negra, aquela aranha que tem um veneno mortal, ou então teria se matado no dia do casamento, porque o noivo dela, por ser de origem humilde, por ser considerado apenas um motorista de táxi por uma família milionária que era a família dela, a mãe mandou assassinar para não permitir o casamento quando já estava próximo da cerimônia, tanto que ela já tinha o vestido de noiva, né? Então são várias as lendas, como eu disse para vocês no começo do nosso programa, que cercam a Pascoalita, mas o que chama a atenção é a aparência humana dela, até demais, e é isso que nós vamos discutir aqui no nosso programa. As mãos, não é? São mãos humanas, ninguém duvida disso quando olha para ela. O olhar impressiona e os olhos resistem ao processo de serem embalsamados, não é? Como é que isso fica ou não fica? Porque eles dizem que os olhos parecem humanos, mas tem hora que parecem de vidro também. Mas o olhar dela é um olhar bastante humano, segundo quem vê. A boca também, tanto que os mais sugestionáveis acham que ela sorri de vez em quando. Eu já sou sugestionável, se eu fosse diante dessa vitrine, já ia achar que ela estava sorrindo para mim, estava me olhando, ia fazer tchauzinho, já ia sair correndo. Eu sou muito impressionada com essas coisas, mas o que mais chama atenção mesmo, o cabelo, que é cabelo humano. A gente sabe que existem perucas de cabelos humanos mesmo, não é? Mas o dela é. E você juntando isso no quadro todo, com essas mãos que já dão sinais
de estarem ficando emboloradas, esverdeadas, essas unhas que são unhas, né, idênticas às dos seres humanos e também o olhar, aí você vai formando um conjunto, olha como está ficando roxo, esverdeado, uma coisa assim que pode mesmo, depois de 83 anos, está vencendo esse processo de embalsamamento, né? E aí agora, talvez, quem sabe daqui a um tempo, essa boneca tenha que, de fato, se não for uma boneca, se for uma jovem morta embalsamada, ela tenha chegado a hora dela ser sepultada e descansar em paz, na verdade. Se for só uma boneca, passa uma reforma, volta linda, maravilhosa, aí para vitrine, viu? Márcia Fernandes, mais uma vez, boa tarde. Você acredita que possa ser uma noiva embalsamada mesmo? Ai, pelas mãos eu acredito. Pelas mãos, né? Que também pelas me impressiona. Mãos, assim, você diz, parece que eu vejo ela sorrir, é impressionante. É impressionante, dependendo, né? Do Vocês vão ângulo. ver a reportagem completa já com o Bruno Talo, mais impressionado ainda você vai ficar. Eu acho assim, pelas mãos me parece uma múmia, né? Exatamente. Então, assim, pior não é isso. Pior que o espírito dessa menina, se foi se isso ela mesmo, se suicidou, né? Mesmo, não tem paz. Certo. E fica uma possessão. E mesmo que ela não tenha se suicidado, que ela morreu mesmo pela picada da aranha, mas ficar exposta dessa maneira é uma coisa com muito certeza ela não teve, né? Descanso, né? Isso é uma judiação. E assim, a impressão que me dá é que essa boneca tem vida realmente. Pelo cabelo, pela boca. O olhar, então, né? Assim, é impressionante. É uma tristeza, né? Porque a gente vê um espírito dentro dela. É o que a gente percebe, sabe? As pessoas estão muito impressionadas. Desde que a gente abriu o nosso programa falando da Pascualita, não para de chegar Twitter aqui pra gente. Pode mandar também pro @Jorge Lordello, que é o Twitter do Jorge Lordello, que está aqui conosco, que ele vai passando também as perguntas aí para a Márcia, a sensitiva Márcia Fernandes, tá bom? Lordello, falando mais do aspecto científico agora, se o especialista pudesse analisar, com certeza essa resposta viria, né? Com absoluta certeza. Eu que não sou técnico nisso, se eu tivesse condições de chegar próximo dela com uma lupa, lá, não. Eu teria condições de descobrir. Tá. Agora, o que eu posso te garantir, Sônia, é que muita gente no mundo quer ser embalsamado. Tá. O mundo todo tem um fetiche por isso. Começou com as mumificações há 7.000 anos. Os faraós egípcios, praticamente todos foram mumificados. Só para você ter uma noção, a China também mumifica animais há muitos anos. Só que no século XVII, nós passamos da mumificação para o embalsamamento. Entendi. Que é uma técnica que, por sinal, eu já assisti. Nossa. É uma técnica interessante no sentido de manter o corpo intacto. É o que você vai ver já. Vamos ver a reportagem, depois a gente continua explicando. Aliás, o Lordello tem fotos de grandes personalidades do mundo que foram embalsamadas e continuam perfeitas assim até hoje. Vamos conferir agora com Bruno Tálamo a história de Pascualita, la novia mais bonita del México. Vamos lá. Pascualita, o manequim que tira o sono da população da cidade de Chihuahua, no México. Uma boneca como essa do mostruário, mas com vida própria e muitos mistérios por detrás do vestido que a cobre. Linda, amedrontadora e com um olhar pra lá de sinistro. Assim é a jovem Pascualita, a noiva que arranca calafrios das pessoas. História impressionante que você começa a entender a partir de agora. A história de Pascualita intriga e amedronta a população de Chihuahua, na região norte do México. Ao caminhar pelo centro histórico da cidade, mais precisamente pela Rua Vitória, podemos encontrar a conhecida loja La Popular. Este estabelecimento é muito famoso, mas não pelos vestidos de noiva que vende, e sim por ser o lugar onde se encontra a Pascualita. A lenda já existe há mais de 84 anos. A noiva mais bonita da cidade de Chihuahua observa todas as pessoas que passam pelo mostruário de vidro onde ela se encontra. Na verdade, Pascualita não é apenas um manequim utilizado para expor vestidos.
Fenômenos paranormais estariam por trás desta boneca. Observe atentamente a este vídeo amador. As imagens mostram o momento em que o manequim sorri para a câmera. Tire suas próprias conclusões. Existen muchas historias en donde Pascualita aparece con diferentes gesticulaciones y algunos efectos extraños en sus ojos. Extra normal, fotografié en varias ocasiones a la imagen, pero al parecer Pascualita no quiso mostrarnos mucho. Como toda boa lenda, são muitas as versões sobre sua origem. A primeira teoria sobre a chegada do manequim que arranca calafrios das pessoas na cidade de Chihuahua começa em 1930. A senhora Pascualita Esparza Perales de Pérez era uma estilista conhecida na época. Ao ver a boneca em um ateliê na França, se encantou com tamanha perfeição e decidiu levá-la para expor seus vestidos. O manequim seria de cera, porém o cabelo sedoso e as sobrancelhas têm características humanas. As mãos também aparentam ser de uma pessoa, com unhas reais. Repare que as feições da boneca são de uma mulher de carne e osso. Seus olhos são tão expressivos que existem testemunhos que afirmam que o manequim se move, transpira e intimida com o olhar. A cada detalhe revelado, a lenda de Pascualita se torna ainda mais macabra. Pessoas mais velhas garantem que a boneca é muito parecida com a filha de Pascualita Esparza. Muito sinistro, porém o mistério não termina aqui. Com o passar das décadas, a boneca ganharia o mesmo nome de sua dona. Quando a senhora Pascualita Esparza faleceu, em 1967, vários fenômenos paranormais passaram a acontecer. Em uma ocasião, ao trocar o vestido de noiva, uma empregada da loja saiu correndo desesperadamente ao ver as veias das pernas da boneca saltarem. O susto foi tão grande que a funcionária pediu demissão e nunca mais colocou os pés no antigo trabalho. Passa pelo lado de fora da loja, é inevitável observar o manequim. Todos são envolvidos pelo aspecto natural do boneco, mas há quem diga que Pascualita atrai as pessoas com seu olhar saltado e aterrorizante. Relatos de que seus olhos lacrimejam pela noite são comuns na cidade. A principal versão contada para explicar os mistérios que acontecem na loja de vestidos de noiva é de que o espírito da filha de Pascualita Esparza daria vida à boneca. Dizem que se tratava de uma jovem linda que se apaixonou perdidamente por um taxista. Mas a senhora Esparza não aceitava o relacionamento deles pela diferença social existente entre os dois. Chegou a jurar que impediria a qualquer custo o casamento de sua filha com um homem tão simples, e assim o fez. Pascualita Esparza teria então assassinado o motorista de táxi. Sabendo da notícia, sua filha cometeu suicídio para poder estar com seu amado em outro mundo. Devido à trágica morte, a alma da jovem não pode descansar em paz e se instalou no manequim. Outra teoria também atesta que a senhora Pascualita Esparza tinha uma bela filha. E no dia de seu casamento, já vestida de noiva, a jovem foi picada por uma aranha viúva negra que estava escondida em sua grinalda e faleceu a poucas horas de entrar na igreja. Sua mãe não teria suportado a dor da perda e, para tê-la sempre consigo, decidiu embalsamar o corpo da filha. Muita gente acredita que o manequim da loja de vestidos de noiva no centro da cidade de Chihuahua, na verdade, é o cadáver da filha da senhora Pascualita Esparza. Devido a isso, o manequim é tão semelhante a uma mulher, com características típicas de um humano. Especialistas, inclusive, já analisaram a boneca e a constatação arrepia. A coloração das mãos é sim de uma pessoa de carne e osso. Será mesmo verdade que um espírito habita o manequim? A verdade nunca poderá ser revelada, pois a senhora Pascualita Esparza morreu em 1967 e todos os segredos acerca desta história sinistra se foram com ela. Desde então, a loja passou pelas mãos de outros donos, mas a boneca nunca mudou de lugar. Por qual razão, ninguém sabe. Diariamente trocam o vestido de noiva do manequim, porém, só um empregado da loja pode encostar na boneca.
Talvez a senhora Pascoalita Esparza tenha eternizado o corpo da filha com a intenção de que as pessoas se encantassem com sua beleza, mesmo com o passar dos anos. Na cidade de Chihuahua, o manequim é temido, respeitado e também muito admirado. Todas as mulheres que vão se casar querem o vestido que está sendo utilizado por Pascoalita. Isso faria o matrimônio ser abençoado. Um manequim movido pelo espírito de uma jovem morta, um cadáver embalsamado ou apenas imaginação das pessoas. Por que uma mãe faria algo tão tétrico como mumificar a própria filha? E por qual razão o espírito dela ainda estaria assombrando a loja de vestidos de noiva? A lenda de Pascoalita é cercada de mistérios que talvez nunca serão revelados. Impressionante, né? Muita gente, como o Bruno estava falando, copia o modelo do vestido de noiva da Pascoalita, porque também é muito bonito. Para uns, a Pascoalita, na verdade, era a mãe dela, mas acabou virando o nome da boneca. Agora, eu vi, a Márcia viu, o Lordelo também, uma das fotos que foram mostradas é idêntica à boneca, gente. Não sei se eu vendo daqui no monitor, me confundi. Vê se vocês acham a foto para mostrar pra gente daqui a pouco. Olha, vendo aquela foto, eu acho que é ela mesma. Atrás de uma parede. Hã? Ela está atrás de uma parede. Ela está atrás de uma parede, né? E assim, o Bruno falou que teve um especialista que chegou perto da boneca, né? Olha aí se não é ela, gente. A mesma sobrancelha. Cara, é a mesma sobrancelha. O olho talvez seja mais aberto agora, arregalado, como eles dizem, por causa do processo de embalsamamento. Mas olha a boca, a sobrancelha, tudo. É a mesma menina. Mesma, e assim, ela tem, a diferença são os olhos mesmo, bem mais abertos, mas olha o nariz, olha a boca, olha a sobrancelha. Eu não duvido dessa história não, juro mesmo. É a mesma pessoa. O que você acha, Márcia, olhando? Nossa, não é extremamente parecida? Uma é a outra. Eu acho que é a mesma pessoa. Embalsamaram mesmo, e o olhinho dela está mais aberto porque é esse processo. É pelo processo mesmo, né? Porque eles precisaram colocar a tal lente de vidro, que as pessoas dizem que notam isso pela vitrine, que parece um olho de gente, mas ele tem uma lâmina de vidro, uma lente de vidro ali, né? Que talvez isso tenha modificado um pouco o olhar, mas para mim é a mesma pessoa. Estou exagerando, meu Deus. Sônia, eu já assisti um processo de embalsamamento. Tá. E eu posso te garantir que no processo de embalsamamento, o cabelo ele é mantido no local e a pessoa que for fazer o processo, ele faz o que quiser com a pessoa. Tá. Ele pode manter os olhos fechados, abertos e boca. Isso é algo que a família vai decidir. E se você me permitir, eu queria explicar para o público que pouca gente sabe como isso é feito. Tá. É uma técnica que parte da técnica da mumificação. E a partir do século XVII foi criada uma técnica um pouco aprimorada, que é o seguinte: a pessoa, para ser embalsamada, Sônia, ela tem que ser embalsamada. Ela tem cor de morta. Ela tem que ser embalsamada nas 12 primeiras horas da morte. Tá. Por quê? Porque depois de 12 horas o corpo enrijece. Então o processo tem que ser muito rápido após a morte. O corpo é levado ao Instituto Médico Legal do local, ele é lavado, e um profissional, Sônia, vai abrir uma perfuração, uma incisão de 8 centímetros nessa região. Tá, perto da clavícula. Isso, e aí faz o que, Sônia? O profissional vai buscar a veia... Cava. Não é a aorta, a cava. A carótida. Carótida, tá. E a partir daí é colocado um instrumento que vai puxar o quê? Todo o sangue do organismo. Por isso que a Pascoalita tem essa cor de morta. Aí em seguida, Sônia, depois de tirar todo o sangue do organismo, é colocado um outro equipamento na mesma veia e é injetado uma substância com formol. Entendi. Em seguida, o profissional, na altura do umbigo, também faz uma incisão e vai extrair, vai chupar, vai bombear, vai tirar toda a parte de estômago, intestino, a parte de fluidos. E é injetado outro líquido. Você acha que... Não, pode concluir. Eu vou e falar aí, das Sônia, mãos. depois isso é fechado e o corpo fica
intacto. Certo. Por exemplo, nós temos fotos, se der tempo de mostrar, de pessoas famosas. Por A exemplo, gente vai Hugo mostrar Chávez, já, que já. faleceu há pouco tempo. Foi embalsamado. Foi embalsamado. Mao Tse Tung foi embalsamado. Lenin, né? Lenin foi embalsamado. E quando você vê a figura do embalsamado, você olha do primeiro momento e você fala, essa pessoa está viva, está dormindo, círculo fechado. O processo é muito profissional. Agora, ele tem prazo de validade, porque as mãos dela são o que mais impressiona. Já já a gente vai falar do espírito, porque tem essa parte de que o espírito da Pascualita pega e entra no manequim também. Não seria ela, mas seria o espírito. E é por isso que as pessoas veem ela olhando, seguindo com o olhar, sorrindo, aquela coisa toda. Pode ser uma parte espiritual, realmente. Mas, olha, eu achei que no processo de embalsamar seriam sempre os olhos fechados, mas o dela está dizendo que não. E que você pode, não é, deixar a pessoa morta de olhos abertos. O próprio globo ocular se mantém. E dela, gente, você vai dizer que isso não é um globo ocular? Não é, Com Márcia, certeza. sabe? Tem a lente de vidro, tá mais arregalado, talvez pela Só tá maneira mais como ela arregalado. tenha morrido. A gente não sabe se Olha, foi gente. de picada mesmo, se Sônia, matou. Isso é olho de gente. Sônia, quando você fala Tem em- até as veinhas, né? Tem as veinhas, tem tudo. Sônia, quando você fala em Zé. prazo de validade, eu entendo que não. Por exemplo, Mas as mãos estão deteriorando, 84 não, anos. ali eu acho, Sônia, que porque aí para mim é questão de fuligem e sujeira. Não Porque fungo, é muito quente me no dá a México impressão também. que é uma questão mais de como ela é exposta ao público. Não é um local hermeticamente fechado, como está a Lenin, como que está Mao Tse Tung. E digo mais, Ela não tá numa nós temos câmara. múmias no Egito com 7.000 anos. Sim. E elas estão perfeitas, elas estão escurecidas, porque são 7.000 anos, Tá. mas estão perfeitas. Olha, gente, o vestido da Pascualita, parece que o modelo é o original, mas nesses 84 anos, não é? Foi preciso ser feitas cópias e ela é constantemente trocada. O vestido é sempre o mesmo, eles não mudam, porque seria o vestido que ela usava no dia da morte. Mas o original mesmo já não existe mais. Se existe, está guardado para que ele não se desfizesse completamente, porque o tecido não resistiu à passagem do tempo. São 84 anos, segundo os historiadores mexicanos, não é? Agora, às vezes eles trocam uma tiara, eles colocam uma outra coisa, mas tudo que tem a ver com o modelo original. Basicamente é o vestido que ela usava no dia em que ela se casaria, ou ela se matou, ou ela foi picada pela tal da aranha viúva negra, que é muito véu, muito tecido. Região quente tem muita aranha, Chihuahua, o México todo é muito quente, né? Tá próximo ao Equador, e aí ela não teria visto a aranha, teria sido picada e morreu quase na hora, acho que 2 ou 3 horas depois da picada da aranha, pouco antes da cerimônia, ela teria morrido na verdade. Agora, pode ser, porque assim, ela ficava na vitrine mesmo, mas aí com o mistério, gente louca aparece de tudo quanto é canto, e são pessoas de várias partes do mundo, os proprietários começaram a achar que a qualquer momento eles poderiam quebrar a vitrine, ou levar a Pascualita embora, ou tocar nela, ou quebrar a tal da boneca, né? Em princípio, aí eles colocaram ela recuada, e parece que o vidro que protege a Pascualita, ele é blindado justamente para protegê-la total de qualquer tipo de ataque, de qualquer coisa, né? Então ela está extremamente protegida. Então agora ela pode ser olhada, admirada, o pessoal pode pôr a mão no vidro, fazer o que quiser. Nela, ninguém toca. Eles não têm uma câmara especial para embalsamamento, porque afinal é uma loja, as pessoas precisam entrar, sair, o movimento é normal. Aliás, o movimento é enorme por causa da boneca, que pode ser a noiva cadáver, mas o ar-condicionado é gelado, na verdade, para protegê-la. Pode ser um caso de fungos também, que ela tenha pego na pele, justamente pela umidade, pela temperatura muito alta, mais de 30 graus, e daqui a pouquinho a Márcia vai falar para vocês, ou ela vai continuar explicando muita coisa também, sobre, e se é mesmo a moça? Aquela foto é impressionante, uma é a cara da outra, né? E o espírito, como é que fica? Está prisioneiro aqui na Terra, porque o corpo dela nunca foi sepultado?
isso, né? São 84 anos de vida, entre aspas, de manequim de vitrine. Já a Márcia Sensitiva responde pra gente, tá? Bom, deixa eu voltar aqui com a Márcia Fernandes. Pode não ser só a imaginação do povo, porque são milhares, né? Nesses anos todos, milhões de pessoas já passaram por lá em frente à vitrine, todo mundo tendo a mesma sensação. De repente, pode não ser mesmo só sugestão, algum fenômeno ali pode acontecer, é isso? Ah, mas pode mesmo. A gente chama isso na espiritualidade de fascinação. É mais do que está incorporada, quer dizer, ela está assumindo essa vida, ela sabe que ela não está ali, quer dizer, que a alma dela não está ali, que ela desencarnou, mas ela fala assim, eu não quero ir, ela está vivendo, ela é como se ela vivesse ali. Eu acho que muita gente a ver viva, porque realmente deve ter alguma coisa. Sim. Porque, sabe, deve ser um corpo humano mesmo. Deve ser um corpo humano, mas com o brilho da vida, ou seja, a alma dela dando esse brilho, ela querendo viver. Isso de qualquer maneira, ela está nas trevas. Sabe, de qualquer maneira, a alma dela está presa, como você disse, nas trevas, porque está presa nesse corpo, está presa nessa loja. É esse tom de pele que me impressiona. Né? É um tom de defunto mesmo. É um tom de defunto, gente. Vai dizer que não é, Lordelo? Você Sônia, tem muitas coisas curiosas. Já viu necrópsias, essas coisas? Sônia, uma seguidora perguntou o seguinte, por que alguém não leva lá uma máquina de raio-x para fazer uma análise? Não pode. O problema é que eles não permitem a aproximação. Esse mistério seria muito fácil esclarecer, Sônia. Isso é olho de gente. Não, é muito fácil esclarecer se o proprietário desse boneco ou dessa noiva embalsamada tirasse a roupa. Tá. Porque a roupa de noiva, ela é uma roupa que tampa o corpo inteiro. Só aparece um pedaço, a cabeça, aqui um pouquinho do pescoço e as mãos. Não aparecem nem os pés. Nada. Então, se nós pudéssemos tirar a roupa de noiva, ficaria muito mais fácil descobrir. Tá, que eles vão deixar. Um outro detalhe. Se eles permitissem, Sônia, que a gente chegasse perto com uma lupa, para que a gente não precisaria nem tocar, mas analisar o quê? Analisar principalmente a mão para verificar se ali é uma pele ou se é um boneco. Agora, eu queria trazer mais uma pitada desse mistério, que é o seguinte. Vamos supor que o telespectador aí em casa ache que é um boneco. Tá. Ok. Só que a pergunta que fica é o seguinte, será que em 83 anos atrás existia tecnologia para fazer um boneco de tamanha perfeição? A pele, principalmente, das mãos, é incrível. As unhas, também acho que Nós sabemos tinha. que Gente. nos Estados Unidos tem aquela técnica do Museu de Cera, onde é feito com uma tecnologia, mas é uma coisa mais recente. Nós estamos falando de uma história de 83 anos. Certo. Só que fazendo uma análise mais profunda, Sônia, tem um enigma, tem um detalhe que ninguém aqui, nem você, nem a Márcia comentou. Graças e a ninguém, Deus. ninguém aqui do meu Twitter e do meu Face ainda comentou. Daqui a pouco eu vou comentar, Sônia, um detalhe Vai me assustar, que eu acho que pode solucionar esse enigma. É mesmo? De você achar ou se é o boneco, se eu é realmente acho. uma Porque jovem. tem uma diferença muito grande. Por exemplo, se nós pegarmos a fotografia do Mao Tse Tung, do Hugo Chávez, do Lenin, e nós compararmos com ela, as pessoas vão falar, puxa vida, realmente as pessoas parecem que estão vivas. Só que nessa comparação há uma diferença brutal. Tá, e é isso que você vai mostrar. É isso que eu queria comentar daqui a pouco. Isso que você está querendo dizer o quê? Que para você ela é um manequim de vitrine? Daqui a pouco eu vou falar, tá Sônia. bom. Eu acho que tem um detalhe aí que ninguém, na internet, ninguém falou, que ninguém percebeu. Pode ser a chave do que eu mistério. acho que eu matei a charada. Porque, na verdade, gente, o Lordar tem razão. Tá todo mundo aqui perguntando no Twitter, mas por que já não foi lá? Até um médico legista, né? Os peritos não foram. O pessoal especializado, que não deve ser tão difícil assim constatar de perto se é uma pessoa morta ou se é realmente um manequim de vitrine extremamente perfeito. Por que
isso tem dono e você não pode tocar em propriedade alheia. Quer dizer, se tanto entrar na loja, né, porque é território de quem é o dono, é propriedade também, muito menos nela, que também é propriedade ali. Então, se os donos ou familiares não dão uma autorização para a polícia, para perícia, para especialistas, para cientistas, não tem como botar o pé lá dentro e chegar perto dela. Então, a lei protege, né, o direito, claro, tem o direito de propriedade. Por isso que não se desfez esse mistério. Pode ser o interesse do pessoal para manter o mistério e isso ser uma tremenda propaganda da loja no mundo todo? Pode, mas pode ser também para esconder a verdadeira história, que se trata de uma noiva cadáver. Bom, não param de chegar perguntas em relação à Pascualita, já a gente fala para vocês, não é? Mas antes disso, deixa eu pegar os contatos dos nossos convidados. Márcia Fernandes, antes deixa eu já mostrar o livro da Márcia Fernandes, mais um que você encontra no site, né, Valdir? Tá aqui, ó, O Sonho Nosso de Cada Dia. Eu acho tão lindinha a capa desse livro também, o conteúdo, claro, é muito interessante, vale a pena você conferir, né, Márcia? Seu site. www.marciafernandes.com.br e o telefone 011 3711 0180. Queria dizer que eu estou todas as noites no Facebook respondendo pelo menos a 20 perguntas que vocês possam colocar, tá bom? Para todo mundo não ia dar, você ia ficar 24 horas lá e não ia conseguir responder todo mundo. Impressionante que as pessoas procuram a Márcia Fernandes. Jorge Lordello. Sônia, eu queria deixar meu Twitter, o @Jorge Lordello, Facebook Jorge Lordello Oficial, o Instagram, que é o @Jorge Lordello Oficial, e toda sexta aqui na Rede TV, 23 horas, Operação de Risco. Tá vendo, gente? Olha, eu volto aqui, já vamos dar recadinho e a gente já vai saber o que é essa história aí do Lordello, que ele diz que tem a chave do mistério da Pascualita. Olha, bom, deixa eu voltar. Aqui, não é, como eu disse, tem muitas perguntas em relação à Pascualita, o pessoal falando. Teve um rapaz aqui, não, é a Vanessa, dizendo que o Museu de Cera existe mais ou menos desde 1850. Então, essa técnica perfeita que a gente vê, as imagens de cera, as estátuas com cara de humanos mesmo, já existe desde 1850 e ela tá, o que quer dizer que realmente a Pascualita pode ser de cera, mas a Márcia Fernandes está dizendo que isso não influenciaria na história da Pascualita que existiu de verdade, porque se a estátua de cera, se isso for uma estátua de cera, né, foi feita a imagem e semelhança dela, como parece por causa daquela foto, o espírito dela pode estar por lá, realmente não deixa de ser um chamariz, vamos dizer assim, para o espírito. A tela mental da Pascualita está, vamos supor que seja um manequim, ou que seja uma boneca de cera. Isso, para mim, tanto faz. O que importa é o encosto da Pascualita nessa boneca. Tá, porque se foi feita então, chamar de a imagem e semelhança foi feita dela. A imagem dela, é um polo que ela tem aqui na Terra para estar. Seja de cera, seja mumificada, não importa. Ela viu a imagem dela e o que ela fez? Ela deu vida à imagem. Por isso que tanta gente fala, meu Deus, parece viva. Literalmente, para mim, é um fantasma na frente dessa manequim, você entende? Fica ali. Ela fica meio que querendo viver e isso existe. Infelizmente existe. Por isso que você fala que não é à toa que tantas pessoas durante tantos anos têm sentido um fascínio por ela. Ela tem realmente alguma coisa a mais no seu entender de sensitiva. Sim, com isso certeza. Com toda certeza. Que pode ser realmente o espírito. Que pode ser o fantasma da própria. Ela é o espírito dela. Porque é tanta gente que sente o cheiro de vida nesse manequim que a pessoa pode estar vindo exatamente a tela mental da Pascualita. Quer dizer, ela se joga na frente da manequim como se ela estivesse ali viva e querendo viver, né? Tá, a Nazaré Isabel passou também um Twitter aqui pra gente, já estamos verificando essa informação que você passou, tá, Nazaré? E a senhorita Deise, o Lordello pode dizer isso pra gente, será que a boneca tem cheiro de substâncias com as quais ela poderia ter sido embalsamada? Não, né? Boa pergunta, senhorita Deise, porque o processo é tão
perfeito, que é colocado substâncias aromáticas. Para que o cadáver não tenha, o embalsamado não tenha cheiro nenhum. De tem química, até um cheiro agradável. de nada, né? Tem até, viu, Deise, um cheiro agradável. Olha, a twitteira Nazaré Isabel mandou pra gente o site efarsas.com/lapascualita, onde diz que ela é uma farsa sim, não é o corpo do dono da loja. Ela seria uma boneca de cera, mas ninguém acredita nisso. Os mexicanos preferem acreditar que ela seja uma menina embalsamada, o que eu particularmente acredito mesmo. Pode encerrar no dela. Sônia, aqui tem o cadáver embalsamado de Mao Tse Tung. Perfeito, hein? Eu quero dizer o seguinte, as pessoas embalsamadas, você vai vê-la sempre na horizontal. E a Pascualita está na vertical. Eu não conheço nenhum embalsamado na vertical. Então, para mim, não vou chamar de farsa, para mim é um boneco de cera. Um boneco de cera, na verdade. E Márcia Fernandes, obrigada. Mesmo sendo boneco de cera, foi feita a imagem da Pascualita, o espírito deve estar por ali. Então, indo embora, amanhã a gente se vê 3 da tarde com mais um A Tarde é Sua. Super beijo para vocês, tchau, tchau.